Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate em 2-2 entre Corinthians e São Paulo. Um jogo que assim, um primeiro tempo espetacular, cara. Fazia tempo que eu não via um jogo assim, clássico, tão bom, tão disputado, tendo briga, tendo vários gols, tendo um jogo bonito mesmo. E aí no segundo tempo uma bosta. A verdade é essa, mas enfim. Vou fazer a análise aqui desse jogo. Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá, já tá aqui o 2-2. Só destacar antes os vídeos que já foram postados hoje no canal. Vitória da Alemanha contra a Escócia, vitória da Espanha contra a Croácia, vitória da Holanda contra a Polônia e o empate entre Dinamarca e Eslovênia. Tá rolando a Euro, então vai ter vários jogos, tem jogo todo dia. Então vai ter muitas análises aqui da Euro no canal, tá ok? Se você gosta da competição, gosta de ver as análises, logicamente tem que se inscrever no canal para ser sempre notificado. Ainda só lembrar que tem a área de membros da análise do título da Conference League do Olympiacos, da Premier League do Manchester City e da Liga Europa da Atalanta aqui embaixo, para quem quiser. Então vamos lá. Primeiro destacar os gols, né? Primeiro gol da partida saiu logo no início do jogo com o Lucas, fez uma tabelinha com o Cagliari, a zaga dormiu, deu espaço, o Lucas atacou o miolo da zaga, foi bem entrando pelo meio da área, finalizou cruzado, fez 1-0. O Corinthians empatou no momento que o Antônio Oliveira estava até pensando em já mexer no primeiro tempo, colocar o Pedro Raul para ganhar a presença diária. Não fez isso e o Igor Coronado fez um golaço, cara. Recebe a bola ali na pontinha esquerda aqui da área. Recebeu o passe do Hugo, que atacou pelo lado, né? Depois de um grande passe do Caetano, por sinal. O Coronado recebe a bola aqui, mais ou menos dessa altura da área. Dá uma chapada lá na gaveta, faz um golaço, faz 1-1. Depois, de novo, gol contra do Kaká, segundo jogo seguido. Cara, é bizarro o Corinthians, que coincidência. Segundo jogo seguido com gol contra do Kaká, segundo jogo seguido com um zagueiro expulso. E o expulso não foi o Kaká nos dois jogos. O próximo tem que ser ele. Já fica aí programado, para quem gosta de apostar, próximo jogo do Corinthians, expulsão do Kaká. E gol contra. Enfim, o Kaká faz o gol contra depois do cruzamento do Igor Vinícius. Sai ali o 2-1 do São Paulo. E aí o Corinthians na reta final do primeiro tempo. Uma roubada de bola do Yuri Alberto para cima do Luciano. Por sinal, o Yuri roubou várias bolas no primeiro tempo. Pode reclamar de finalização, enfim, dele. Mas que não faltou garra, isso é um fato. Foi muito bem no jogo, principalmente no primeiro tempo. E aí o Mosquito recebe a bola, finaliza de esquerda. Finalização muito parecida com a do Coronado. A diferença é que o Coronado foi da ponta esquerda ali da área. O Mosquito da ponta direita da área. O Coronado de direita, o Mosquito de esquerda. Mas a finalização, fazendo a banana, a curva, a chapada, é a mesma. E aí no segundo tempo, para fechar ainda, o Caetano é expulso por puxar a camisa do Cagliari. Levou o segundo cartão expulso. Por sinal, eu já queria destacar antes que eu esqueça. O árbitro, aqui não tá falando o nome dele, mas enfim. Queria destacar que, eu gostei demais da arbitragem do árbitro, cara. Eu acho não, era aquele árbitro que tem aquele tique que fica piscando muito, que fica assim toda hora. Não sei se vocês já repararam, mas quem assistiu a partida eu acho que deve ter reparado. E eu já percebi isso em outros jogos, aí ele tem o tique de ficar piscando, tá ligado? Enfim, mas como a gente tem a cultura e a mania de reclamar muito dos árbitros, e nem é que tá errado, é porque eles são ruins mesmo, a maioria. Mas tem que destacar quando vai bem. E o árbitro, na minha visão, fez uma partida perfeita. É difícil falar perfeito, mas quase isso, foi muito bem. A expulsão correta, não atrapalhou o jogo, deixou o jogo rolar, deu cartão quando tinha que dar, gostei muito da arbitragem. Enfim, então destaques do Corinthians primeiro, que apareceu aqui. Queria destacar o Mateuzinho, na minha visão foi bem. O Kaká, de novo fazer gol contra é sacanagem. E assim, o Kaká é bom zagueiro, tem uma boa saída de bola. Recentemente vem fazendo muitos gols para zagueiro, né? Só que vem de 2 jogos com gol contra, cara. E aí é difícil, cara. O cara vai se queimando com o tempo. E o Caetano vinha fazendo uma grande partida. Tinha dado um baita passe pro Hugo, que originou no gol do Igor Coronado. Mas é expulso e, assim, expulso corretamente. Puxou a camisa, foi imprudente, segura amarelo, expulso. O Hugo é um lateral regular. Não ataca muito bem, não ataca muito mal. Não defende muito bem, não defende muito mal. É mediano. Enfim. O Moscardo, cara, o Moscardo também é 8 ou 80. Ou ele faz uma grande jogada ou uma jogada horrorosa que perde a bola. Enfim,
mas é um jogador muito promissor, até por isso já foi vendido. O Ranieri foi bem, o Coronado também é outro jogador que, assim, tem muita qualidade, mas às vezes, não sei, cara, às vezes é difícil falar isso, mas às vezes ele parece que quer fazer a jogada mais difícil pra mostrar que é craque. Teve uma jogada, por exemplo, no segundo tempo, que, cara, abriu a ala direita, era só ele tocar, eu não lembro quem era, acho que era o próprio Mosquito, talvez. Ele ia entrar sozinho dentro do gol. Ele chuta no zagueiro, a bola nem termina indo no gol, uma chance que ia ser claríssima e ele optou por fomear e perdeu a jogada. Mas é muito bom jogador, só corrigir isso daí, cara. E o Corinthians, sendo Igor Coronado e Rodrigo Garro juntos, vai ter muita criatividade e ainda vai ter a garra do Garro, que é argentino, então naturalmente já tem isso. O Mosquito, cara, o Mosquito é um jogador que, assim, como é que eu posso falar? É um jogador que muitas vezes é muito previsível. Aquela jogada que ele pega a bola na direita, abaixa a cabeça e sai correndo para a linha de fundo e cruza para a área. Mas o gol que ele fez é espetacular. Então, salvou o Corinthians do Mosquito, foi muito bem. O Yuri muito bem no primeiro tempo, roubando várias bolas. Às vezes falta caprichar mais na finalização, mas fez um primeiro tempo muito bom. O Wesley discreto, pelo potencial que tem, produziu pouco. Entrou ainda o Giovani no final do jogo. Pedro Raul achei que foi bem, fazendo a parede. O Bidon entrou bem no meio de campo. O Matheus Araújo entrou no final e o João Pedro entrou bem na zaga também. Destaques do São Paulo. O Jandrei errou alguns passes no primeiro tempo, mas é um zagueiro, um goleiro que tem uma saída muito boa. O Wellington fez um bom jogo. O Arboleda fez um bom jogo. O Igor Vinícius fez um bom jogo. O Alisson fez um bom jogo. O Luiz Gustavo um jogo ok. O Luciano é muito polêmico, né, cara? É sempre ele que tá nas brigas, velho. É incrível. O Nestor fez um jogo ruim, discreto. O Lucas fez um baita jogo, cara. É ele que faz o gol, é ele que dá o passe que origina o gol contra. O Cagliari fazendo o pivô pro gol do Lucas foi bem também. E o Luciano, que eu falei, ou 8 ou 80. Uma jogadaça ou uma jogada horrorosa. Mas no geral ele foi mal. Eu diria que os piores do São Paulo foi o Luciano e o Nestor. Tá? E do Corinthians, os piores, o Kaká, o Caetano pela expulsão e o Wesley pelo potencial que tem e pela importância dele pro time. Ainda entraram o Michel Araújo, que protagonizou uma baita finalização para uma defesa espetacular do Carlos Miguel. Talvez a defesa mais bonita do Brasileirão até agora. Entrou o Wellington Rato. Cara, eu vi um vídeo esses tempos atrás no TikTok. Aquele que tinha virado moda aquele do Reus, né? Do Borussia Dortmund. Precisamos falar de Marco Reus. Aí eu vi precisamos falar de Wellington Rato. Este camundongo, eu não sei se vocês já viram, cara, mas aquele vídeo me destruiu. Mas enfim, o Rato entrou bem, é um cara que foge do padrão, porque muitas vezes o São Paulo busca essa triangulação por baixo e tal, e o Rato sempre busca esse passe diferente, a bola longa, o drible. É um cara que também é muito ou 8 ou 80. Ou ele vai errar bizonhamente, ou ele vai fazer um gol absurdo, que nem foi na Copa do Brasil ano passado contra o Corinthians. E o Ferreira entrou mal. Eu sou fã do Ferreira, gosto muito dele, torço pro Grêmio, então é meio nítido isso. Mas entrou mal na partida, perdeu algumas jogadas, tentando fazer o drible, enfim. O Mateuzinho marcou ele bem. Estatísticas: 16 chutes do Corinthians sendo 8 a gol, 12 do São Paulo sendo 7 a gol, posse de bola 60 pro São Paulo, 40 pro Corinthians. Tava mais equilibrado, depois da expulsão do Caetano, aumenta pro São Paulo. Faltas: 15 pro Corinthians tendo 2 amarelos e o vermelho, 10 pro São Paulo tendo 5 amarelos. Quase tudo no primeiro tempo. Teve só um no segundo. Escanteios 9 a 5 pro Corinthians também. Enfim, clássico, né? Clássico pegado, com expulsão. No geral, um jogo muito bom, tá? Gostei bastante do clássico. Eu tava em dúvida em que jogo eu ia assistir, cara. Porque conciliou 3 jogaços às 4 horas da tarde que eu queria assistir todos. Sérvia e Inglaterra na Euro. Esse Corinthians e São Paulo. E Atlético Paranaense e Flamengo. Só que eu sou induzido pela minha intuição pra assistir clássico, cara. E foi um clássico muito melhor do que eu imaginava o primeiro tempo. O segundo tempo, que nem eu falei no início do vídeo, ruim. Os momentos ali é a expulsão do Caetano e a defesaça do Carlos Miguel no chute do Michel Araújo. Fora isso, o segundo tempo, ruim, fraco. As duas equipes satisfeitas com o empate. Ainda mais o Corinthians depois da expulsão. Mas o primeiro tempo, muito bom. Espetacular, cara. Enfim, com esse resultado, São Paulo na quinta colocação com 15 pontos. Começou bem o brasileiro.
E o Corinthians na 16ª colocação com 7 pontos. Cara, coincidência? Exatamente opostos na tabela, né? Quinto, 17º, 4 equipes atrás, 4 equipes na frente. Então, exatamente opostos na tabela. Enfim, o início ruim de brasileiro do Corinthians, né? Só uma vitória, mas ao mesmo tempo tem 4 empates, né, cara? E, enfim, mas fez um excelente jogo contra o São Paulo, tá? Eu queria destacar isso daí. Foi um jogão. Foi um jogão. Pra fechar, então, os destaques da partida: Carlos Miguel, Igor Coronado, Gustavo Mosquito, Yuri Alberto. E é isso. Destaques do São Paulo: Lucas, Calheri, Wellington e Igor Vinícius. E o Michel Araújo entrou bem também. Mas vai, o principal jogador da partida, eu acho que eu vou ficar com certeza entre Lucas e Carlos Miguel, tá? Pra mim são os dois melhores da partida. O Coronado também um pouquinho atrás, mas principalmente o Lucas e o Carlos Miguel. O Lucas faz um gol e participa do gol contra, e o Carlos Miguel faz a defesa espetacular que garante o empate. Então, cara, eu acho que sendo ou o Lucas ou o Carlos Miguel, tá muito bem servido o craque da partida. Vai pro Lucas. Pra mim o Lucas foi o craque da partida, cara. Porque se não é o Lucas, nenhum dos dois gols tinha saído. O primeiro é ele que faz, o segundo é ele que dá um baita passe pro cruzamento que termina no gol contra. Mas também se a gente tá falando de um empate, é por causa da defesa do Carlos Miguel no chute do Michel Araújo. Enfim, por sinal, como é que o Corinthians deixa perder o Carlos Miguel tão barato, cara? Que absurdo. É um goleiro muito alto, tem um potencial enorme. E sai tão barato, né, cara? Mas enfim, pra mim o craque da partida foi o Lucas, mas poderia ser o Carlos Miguel e talvez, só talvez, o Coronado. Mas principalmente o Carlos Miguel e o Lucas, e que nem eu falei, pra mim, o Lucas é o craque da partida. Gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike, comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Valeu e falou!